Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? É sexta-feira chuvosa à noite aqui no Rio de Janeiro e a gente vai falar de Vasco e Seleção Brasileira. Vou começar com o Vasco primeiro, porque tem a Batalha de Itu no domingo. Vamos para lá fazer a transmissão pela Super Rádio Tupi e depois na segunda-feira tem a convocação. Já está todo mundo discutindo quem que o Tite vai convocar ou não. Ao lado desta fera aqui, o Rumeleão, que vai participar comigo hoje, né? Tenho trazido aqui os companheiros de Super Rádio Tupi, sabe muito de Vasco, sabe muito de futebol. E aí, qual é a opinião dele? O que ele está achando? Vai ser molezinha? Vai ser difícil? Não vai dar para o Vasco? Né? Eu vou saber dele, já já. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, se não é inscrito ainda, não paga rigorosamente nada. Wellington, mas paga nada não. É de graça, é 0800, é de graça. A inscrição está passando embaixo, Wellington Campos FC. Aperta o sininho também e o like para dar aquela força. Estou te dando as coordenadas. E se inscrever de vermelho aí embaixo. Clica nele. Você não sabe como é importante você estar inscrito no nosso canal e dar o like também. Então, tudo isso nós vamos comentar assim que rodar a vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Chega para cá, meu querido Rumeleão. Vamos falar desse Vasco da Gama e a equipe do Ituano, a Batalha de Itu, domingo, 18 horas, 30 minutos. E nós vamos estar lá na cidade de Itu para contar, né, tudo que vai acontecer nesse jogo. Rumeleão, faltando aí 48 horas, menos de 48 horas, para passar meu querido Cristiano Santos. Cristiano é outro vascaíno. Então, dá um tchau aí, Cristiano. Valeu, Vascão. Tá confiante para domingo? Tem que estar, né, cara? Só me restou confiar. Confiar na vitória, nada de empate, pelo amor de Deus, hein, Vasco? Qual o placar? 1-0, né, cara? Não dá para pensar em coisa melhor que isso. Aquela goleada. Aquela goleada de 1-0. Ele estava com uma firmeza danada, já deu uma... Viu? Enfraqueceu um pouco Só agora fui falar. no final. Vai ser de quanto? Só faltou fazer assim, 1-0. Mas tá ótimo. 1-0 e 10-0 é a mesma coisa para domingo. Mas, Rumeleão. O Cristiano é um torcedor consciente, né? Sim, pé no chão. Não fica com devaneio, não. E aí? Mas aí é o seguinte, o Vasco se complicou, né? O Vasco perdeu pontos aí que é difícil de você entender como o Vasco conseguiu perder esses pontos. E vai chegar então, por causa disso, né, num jogo decisivo para voltar à primeira divisão, jogando no campo do adversário, que é o Ituano, que está tentando pela primeira vez se classificar e disputar a primeira divisão. Então o jogo é importantíssimo para o Ituano, para a cidade de Itu, para os jogadores e para a torcida que vai lá com certeza incentivar o time para que ele faça essa façanha. Esse time entre para a história do clube se classificando para a primeira divisão. Quer dizer, a vida do Vasco poderia estar mais fácil, mas o Vasco complicou e facilitou a vida até do Ituano. Mas, pelo menos, os torcedores do Vasco estão confiantes que, pelo menos, um empate o Vasco pode obter lá jogando contra o Ituano. Mas aqui, você está colocando o dedinho na ferida que o Ituano nunca esteve tão perto de jogar a primeira divisão. Ele está... Vamos supor que o juiz vai dar aqueles tradicionais 5 minutos de acréscimo no segundo tempo e 2, então ele está 97, de 97 a 100 minutos da Série A na história dele. Aí o jogo fica mais difícil para o Vasco? Não é, sem querer ser exagerado, né? Para o Ituano, esse jogo de domingo é o jogo do século. Não é o jogo do ano, não é o jogo do século para ele, porque ele pode entrar, né? Para a primeira divisão, debutar na primeira divisão ano que vem, né? Então, isso vai trazer dificuldades para o time do Vasco da Gama, que vai pegar um time com muita vontade de vencer, né? Tendo que vencer para entrar na história, como nós falamos aí. Então, o Vasco, nesse jogo, tem que fazer o seguinte, não vai jogar para ganhar a partida. O Vasco tem que botar na cabeça que vai jogar para voltar à primeira divisão. Então é jogo decisivo, se joga jogo decisivo de outra maneira.
Se o Vasco tivesse pensado dessa maneira que eu estou falando no último jogo, não teria tomado o terceiro gol num contra-ataque a quase 50 minutos de jogo. Aí foi uma bobeada de querer jogar para ganhar quando não precisava, poderia jogar para empatar. A situação seria bem melhor. Então, não é jogar para empatar no sentido de ficar lá atrás, só dando bico para frente. Não. É ter o controle do jogo, sabendo que tem que segurar o adversário e organizar contra-ataque. Quando for possível, ir atacando, ter posse de bola também e chegar na frente. Mas o Ituano tem que ganhar. E para ganhar tem que fazer gol. Então cabe ao Vasco aí fazer um bom sistema defensivo. E o Vasco não precisa fazer gol, mas não pode tomar. Exato, é por isso que eu estou dizendo, o sistema defensivo tem que funcionar. Agora, vamos lá. Você tem falado no microfone da Super Rádio Tupi, você já falou no Giro, já falou na Nova Brasil lá com o Penido. Você já mandou um recado para o Jorginho. Qual o recado que você vai mandar para o Jorginho? Jorginho não cometer o erro principal que ele cometeu diante do Sampaio Corrêa. Ele pegou o melhor chutador do Vasco, o cara que tem um chute possante, colocado naquele bicão para frente. É o cara que sabe chutar e chuta forte de meia distância e já fez vários gols. Assim, eu estou me referindo a Figueiredo, que é esse atacante que o Vasco tem, veloz, de habilidade e que chuta muito bem. Ele, no último jogo, ele pegou o Figueiredo, colocou de lateral direito. Quer dizer, o melhor chutador ficou a léguas, a quilômetros do gol adversário. Então, o Figueiredo, por chutar tão bem e ter habilidade, tem que ser atacante, porque num contra-ataque ele pode fazer. E num toque de bola chegando na entrada da área, é mais uma arma esse chute do Figueiredo, que pode ser transformado em gol. Então, Jorginho, Figueiredo é atacante. Figueiredo é abriu, chuta. Agora, Raniel deve ficar no banco, deve ser uma opção no banco de reservas, é o artilheiro do Vasco na temporada. Você usaria o Raniel de início? O que você faria? Não. O Raniel seria para ver. Estou perdendo de 1-0. Bota o Raniel, bola para a área. Seria aquele vamos lá, moçada. Famoso. Famoso. Porque na velocidade, né? Jogando fechado e na velocidade, o Raniel não faz parte disso. O Raniel é aquele jogador que fica mais posicionado, uma pouca mobilidade, mas mais posicionado na área para concluir a jogada. E como o Vasco deve fazer jogar defensivamente e contra-atacar, tem que ter jogadores de habilidade, jogadores leves com velocidade. E na lateral esquerda, sem o Edmar. O certo seria ter o Edmar, que é um negócio que o torcedor não queria durante o campeonato, e agora faz falta. Isso porque o Paulo Vitor, toda vez que jogou, não conseguiu convencer os torcedores do Vasco de uma boa atuação. Ficou devendo. Não jogou aquilo que se espera que o lateral esquerdo do Vasco jogue. E outra coisa, Roberão, você é a favor de uma premiação especial para os jogadores neste domingo? Como diz você, vamos lá, moçada, deixa eu contar uma coisa. Se subir, tem mais tantos milhões de reais para dividir entre vocês. Tudo que for feito, né, para que o Vasco da Gama volte à primeira divisão está muito bem feito. Então, eu sou a favor de qualquer coisa, né? Aumentar o bicho e qualquer outra coisa que seja feita dentro, logicamente, dos conformes, sem nada fora da linha, mas é isso, é incentivar o grupo para também correr mais, lutar mais, brigar mais pela bola e tentar, né, fazer o gol. E a gente vai de novo tocar no assunto, torcedor do Vasco, que a gente está vendo aí nos grupos de pessoas que pretendem ir a Itu, estar no estádio, pelo amor de Deus, nada de invasão de campo, porque se a gente está esperando um remédio jurídico a favor do Vasco de ganhar os pontos em cima do Sport por causa de invasão de torcedor, não acredita que se o torcedor do Vasco invadir, ele vai ser perdoado, não. É isso, Romeleão? Com certeza. Qualquer invasão provocada pelos torcedores do Vasco, o prejudicado é o Vasco. Com certeza é o Vasco que vai acabar perdendo os pontos e vai se complicar aí. Então, torcedor do Vasco, você sair do Rio de Janeiro, sair aqui da Baixada, cidade maravilhosa, ao redor aqui da cidade maravilhosa, para ir a Itu, ver o Vasco jogar e chegar lá prejudicar o Vasco, fazer com que o Vasco permaneça na segunda divisão, é melhor ficar em casa. É verdade. É ficar em casa. Para fazer lambança, não. Para ir para Itu é para incentivar o time também, fazer frente à torcida do Itu. O torcida do Vasco da Gama é grande, sabe incentivar. Então, se for para incentivar, ótimo que vá para Itu. Se for para fazer lambança, fique em casa.
Rubem, vamos falar também um pouquinho de seleção brasileira, porque segunda-feira, 13h, sai a lista do Tite. Todos nós somos treinadores e, inclusive, durante a semana, o Wagner Menezes, no Giro Esportivo da Tupi, até te perguntou: você acredita em surpresa para segunda-feira? Não, né? Não. O Tite, até em 4 anos, ele chamou 83 jogadores diferentes nas convocações de amistosos, da Copa América, das eliminatórias, e mandou uma lista de 55. Alguns jogadores que ele nem chegou a convocar, mas são jogadores que, no momento, estão jogando. E aí? O famoso 84º. Ele já convocou 83. Então, o 84º não vai aparecer nessa lista. Ele, com 83, ele já vai tirar, já tirou aí os 55, desses 55 vai tirar aí os 26 que irão. Não teremos novidade. Todos que serão convocados já participaram da seleção com o Tite, né? Uns entraram mais em campo do que outros e tal, mas todos são de pleno conhecimento do Tite e da comissão técnica. Então, não acredito em nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Todos, volto a dizer, são aqueles que já jogaram pela seleção com o Tite no comando. Agora, eu trago para passar, fica assim. É assim mesmo, fica tranquilo. Eu te faço a seguinte pergunta para terminar. Você levaria o Daniel Alves? Rapaz, sabe que é uma dúvida, porque em matéria de lateral nós não somos legal, Não. Tanto na direita quanto na esquerda. Tá meio capenga. Como o jogo, como a Copa do Mundo, são 7 jogos perto um do outro, então aquele tiro curto, se o Daniel Alves tiver 100% fisicamente, lógico, 100% fisicamente dele agora não é o mesmo fisicamente 100% de 10 anos atrás. Não. Mas dá para jogar nessas condições. Em compensação, a cabeça dele é muito melhor do que há 10 anos. Então, quer dizer, na falta de outros, eu levaria até o Daniel Alves, que pode também, com a sua experiência, influenciar em outros jogadores, orientar dentro de campo. Levaria, sim. Se eu não levar ele, vou levar quem? Esse quem aí vai ter mais só condição física do que ele e a condição técnica. Isso ele tem, isso é inegável. Maravilha. Rubem Leão, um dos titulares da Super Rádio Tupi, está sempre no Giro Esportivo com Wagner Menezes. Tenho o maior carinho por ele, agradecer a participação dele. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, aperta aí o sininho, dá o joinha para valorizar o nosso trabalho, espalhe para os seus amigos, para o grupo, né, de torcedor que você participa, o grupo do trabalho, da família, enfim, tudo isso que você fizer, você vai nos ajudar consideravelmente. Com certeza. Eu perguntei para o nosso Cristiano Santos, o placar dele foi 1-0. Eu sei que você quer falar mais um pouquinho, mas qual que é o seu placar para domingo? 1-1. 1-1, tá bom. 1-1, não precisa mais do que isso. Não, dizer para você que foi, como sempre, um prazer participar. Estamos sempre aí à disposição. Maravilha. Dos estúdios da Super Rádio Tupi, Wellington Campos e o Rubem Leão. Uma boa sexta-feira, bom final de semana. Boa sorte, Vasco.